Fala canhotos, canhotas, beleza? Meu nome é Jorge Mairink e hoje o vídeo é sobre os principais momentos em que Zema se mostrou um capacho do Bolsonaro. Se você não é inscrito no canal, peço que inscreva, seja bem-vindo. No final do vídeo deixe seu comentário, sua curtida no vídeo, que é importante, muito importante, e passe para os amigos. Vamos lá então. Bom, essa relação do Zema com o Bolsonaro começou ainda na campanha, mesmo sendo candidato pelo Partido Novo, que tinha o candidato João Amoedo naquela época, e o Zema acabou sendo também, inclusive, o único eleito desse partido. Ele ali, faltando 3 dias para a eleição, no último debate, na quinta-feira antes do primeiro turno, ele já declarou ali um voto para o Bolsonaro, praticamente, porque ele pediu o voto, sabendo que o Amoedo não ia ganhar. Então, já desde o primeiro turno. Isso foi uma estratégia traçada, porque ele, naquele momento ele tinha 8% das intenções de voto somente. Mas ele sabia que os candidatos Anastasia e Pimentel vinham de muita rejeição, né, do PT e do PSDB, por inúmeras coisas que aconteceram aqui no estado, de más gestões, e os candidatos estavam ali com 20, um com 20, um com 20 e tantos por cento. Mas o fato é que o Zema já foi para o segundo turno, inclusive aí como favorito contra o Anastasia do PSDB, vencendo com mais de 70% dos votos. Depois disso, muito provavelmente em função dessa aliança eleitoral meio improvisada ali naquele momento, mas muito uma questão da aliança ideológica, a gente sabe que o próprio Partido Novo tem com o Bolsonaro, não teve nenhuma dificuldade de ser um dos partidos que mais se aproxima do governo, que mais vota junto com o governo, apesar de eventualmente fazer alguns discursos extremamente falsos, inclusive, né? Porque a prática vê a verdade. E o seu principal cargo eleito, que é o governador Zema, tem esses casos aqui que eu vou dividir em 3 momentos. O primeiro é ali no início da pandemia, em março, na segunda quinzena, quando de fato começou a pandemia aqui e se decretar lockdown e fechamentos e etc., o Bolsonaro foi para a rua, foi para a porta lá do Palácio Planalto, mesmo com suspeita de Covid, né? Ele teve aquele caso lá que ele veio de 20 pessoas numa comitiva que veio dos Estados Unidos com Covid, que foi um dos que mais trouxe o vírus para o Brasil, e enfrentar o Congresso, uma manifestação que pedia AI-5, fechamento do STF, etc. E disso, 20 governadores assinaram uma carta contra o Bolsonaro, em defesa do Congresso, em defesa das instituições, e o Zema foi um dos que não assinou. Logo depois, poucos dias depois, com a total ineficiência do governo federal em proposições contra a pandemia, 25 dessa vez governadores, só Zema e o governador de Rondônia, que é inclusive do PSL, partido que o Bolsonaro ainda era na época, não assinaram, que era relativo às medidas. Medidas que tanto pediam ajudas para os estados com relação à dívida, não cobrar dívida, repasses de dinheiro, questões, como também, junto aí nessa mesma época que o STF acabou dando mais autonomia para os estados e municípios de decretar fechamentos, etc., pedindo que se respeitasse, que se recomendasse, de fato, o uso de máscara, entre outras questões básicas que o mundo todo adotou para combate ao coronavírus. E Bolsonaro é resistente até hoje com essas medidas, né? Mais de um ano depois. Nesse caso, Zema nem sequer dá justificativas, a não ser dizer que achar que não é papel de governador fazer isso. Se 25 fizeram, por que não é papel de governador? Fica aí a pergunta. Não é comum que governadores façam isso. Eu na verdade, nunca tinha ouvido falar de uma união tão grande de governadores. Inclusive, vários desses eram da base do PSDB, outros até do PSL assinaram essas cartas, mas Zema preferiu se manter firme na sua submissão incondicional ao Bolsonaro. O segundo caso é o caso da vacina, né? Esse caso já vem se arrastando ali desde meados do ano passado, quando começaram as negociações sobre compra da vacina, que inclusive acabou aí com principalmente o governador de São Paulo, João Dória, que também era o Bolsodória, comprando as vacinas primeiro, colocando o Butantan, que é um instituto estadual, pertence ao governo do estado, a fazer as vacinas. Em Minas Gerais também temos para quem não conhece, chama FUNED, Fundação Ezequiel Dias. É muito significativo que o Zema não sabia o que era. Tá aí o vídeo. Qual a proposta para o fortalecimento da FUNED? É a pergunta do Daniel. Eu gostaria que o Daniel me explicasse o que é a FUNED, ou você sabe?
Fundação Ezequiel Dias. Ezequiel Dias. Importante centro de pesquisa, produção de medicamentos e vigilância em saúde. Pois é, o Zema não sabia o que era a FUNED, e é um dos principais polos produtores de vacina do Brasil. Também teria capacidade de desenvolver vacinas, só que não houve nenhum investimento. Já vem passando de uma precarização no governo Zema, que não investe nesses setores principais aí. Não podemos falar depois sobre problemas com educação, com segurança pública, de todo lado, com o governo quebrado, que não paga 13º e não investe em nada. Mas fato é que o Zema já declarou, inclusive, que não acha que governadores devem comprar vacina. Ele deixou tudo na mão do governo federal, que não queria fazer isso. Poderia o governo comprar e distribuir e os governadores não fazer nada? Poderia, mas nesse caso ele teria que ter um mínimo de decência e fazer, até como um dos que era um dos grandes aliados do Bolsonaro, num estado que é o Dória, num estado que tem condição de fazer isso. Uma das gafes, inclusive, repetiu exatamente o script do Pazuello no Ministério da Saúde, que foi marcar como uma farmacêutica chinesa, que no caso a Sinovac, não é a Coronavac, outra farmacêutica, produzindo outra vacina que poderia vender para o Brasil, e marcou de madrugada na China, uma reunião que aqui seria à tarde. Eu não sei se é burrice, porque eu acho que o que mais tem no governo Zema é despreparado, como ele também sempre foi despreparado, nunca achou que ia ganhar a eleição, foi muito catapultado por esse bolsonarismo e aproveitou um vácuo aqui de espaço político que foi criado por muita rejeição nas polarizações que aconteceram aí no Brasil e nesse papo de antipolítica, como fez o Witzel também, que até mesmo o Witzel conseguiu se distanciar do Bolsonaro e acabou também aí se ferrando, não só porque se distanciou do Bolsonaro, mas porque realmente é um grandíssimo de um escroto, não tem dúvida disso. Mas o Zema não é diferente e não se ferrou talvez por isso. Enfim, o terceiro caso é o caso do impeachment, né? Não sei, vários governadores se pronunciaram a favor, contra, senadores, parlamentares. O João Amoedo, aquele que foi candidato pelo Novo a presidente, já se posicionou a favor, e o Zema já disse que é radicalmente contra. E não só na questão do impeachment, como ele compartilha com o Bolsonaro questões autoritárias, né, fazendo elogios à ditadura e tudo mais. Então, mais na questão do impeachment, que ele não consegue ver, talvez, nesse caso, por exemplo, de apoio à ditadura e contra as instituições que há crime de responsabilidade, ou também em várias outras áreas, né, são mais de 70 pedidos de impeachment do Bolsonaro, ele não consegue ver um motivo real para isso. É muita submissão. Tudo bem que o Partido Novo, de fato, ele continua com sustentação, vários deputados continuam vergonhosamente apoiando o governo Bolsonaro, mas é possível dizer talvez até que o Zema esteve à direita do Partido Novo, o que é difícil até. Ele também apoia aí todas as questões relacionadas à pauta econômica, à privatização, é um fã aí do Guedes e deixa Minas Gerais à míngua. Eu entendo, como eu disse, que possa ser um cálculo político dele não querer se distanciar do Bolsonaro, que foi quem colocou involuntariamente ele lá, mesmo que a campanha não fosse tão ligada, e ele, teoricamente, no princípio fazia campanha para outro candidato, que era o candidato do Partido Novo. Ele não tem base de sustentação. O Novo não tem, aí no resultado eleitoral, não elegeu nenhum prefeito. É um partido que tem de tudo a, inclusive, acabar. Ele, que é um empresário, né, do grupo Zema, aí, que também tem varejista de eletrodoméstico, Eletrozema, posto de gasolina e distribuidora de combustíveis em Minas Gerais. Enfim, não tem muito mais do que isso, apoio do empresariado, inclusive muitos empresários ligados ao Bolsonaro. Mas a questão é que derrotar Bolsonaro é derrotar Zema, e derrotar Zema é derrotar o Bolsonaro. É para isso que eu estou fazendo esse vídeo, inclusive, para lembrar às vezes que o Zema foi capacho, mas também lembrar a importância de derrotá-lo, porque muitas vezes a gente não se lembra o que o governo faz, inclusive um governo totalmente ineficiente, que às vezes não faz nada de mal, mas também não faz nada de bom, mas quando faz mal sim, porque aí é um assunto para outro vídeo, como eu já falei. Muitos erros no governo, que inclusive não paga salários, apesar de ter dinheiro para isso, né, porque já conseguiu arrecadar e reverter parte da crise financeira que acontece quando você não gasta dinheiro com nada, nem com o básico, nem com saúde, inclusive. Mas o projeto político é o mesmo. Queria lembrar que na ditadura militar, 3 vice-presidentes dos militares
foram civis. E os 3 eram de Minas Gerais. Então não me venham com história de que é uma política assim, low profile, um jeitinho mineiro, que na verdade Minas Gerais também tem sempre uma história ruim de autoritarismo. Muitos governadores na época, muita gente na época da ditadura compactuou aqui sim, e hoje Minas Gerais eventualmente também tem sido um estado conservador. Tem a história da tradicional família mineira, mas nós já conseguimos mudar isso. Muitas vezes partidos de esquerdas venceram aqui. Belo Horizonte é um exemplo de capital governada pela esquerda durante muito tempo, mais de 4 mandatos, e nós precisamos retomar isso em Minas Gerais. E para quem não é daqui, precisamos que nos ajude a derrotar o Zema, que assim nós vamos colaborando para derrotar o Bolsonaro, o bolsonarismo e o fascismo no Brasil. Bom, espero que tenham gostado. Deixe mais comentários aí sobre questões do Zema. A gente pode acabar fazendo mais vídeos, porque a eleição nem começou e ele vai ser candidato, né? Ano que vem a eleição ainda. Nós precisamos derrotar ele também a qualquer custo, que seja o custo seja derrotar o Bolsonaro, não colocar nenhum bolsonarista, como nós precisamos fazer uma frente esquerda no Brasil, aqui em Minas Gerais também. Compartilhe, mande para os amigos, deixe suas críticas também se não gostou. Quero deixar um abraço para vocês.